Bom dia a todos. Esse vídeo na verdade está direcionado, quero fazer esse pequeno vídeo direcionado à família, tá? E eu quero usar a minha vida da minha esposa, o nosso relacionamento. E aí vocês estudam aí, vê se alguma coisa puder encaixar na vida de você casal, seja você casal iniciante, seja você casal há bastante tempo. Eu já estou com a Silvia já há quantos anos, meu amor? 23 anos. 23 anos, né? Então a gente já tem uma estradinha pela frente aí, tá? Então, certamente a gente já tem um know-how de coisas boas e coisas difíceis, né? Mas por causa do endurecimento do nosso coração. Então, eu gostaria de pegar aqui primeiro antes de começar alguns exemplos, de fazer algumas perguntas, que eu peguei minha esposa aqui de surpresa, né? Então eu vou fazer algumas perguntas para ela, né? E espero que o Espírito Santo de Deus, a nossa fé, a gente crê muito nisso, que ele venha direcionar nossas palavras, tá? Então, mas eu tenho 3 tópicos, né? Primeiro é que quando a gente pede para Deus, ensina-nos, né? Quando nós sabemos o princípio da inteligência, o princípio da sabedoria, é quando nós reconhecemos quem pode nos instruir, nos ensinar, né? Quem tem o poder de nos ensinar, né? E também o outro tópico, instrui-nos, Senhor, né? Me instrui, né? Fazer a parte da instrução, que também está envolvido com o ensinamento, né? E depois o outro tópico, eu vou estar vendo com vocês um pedacinho do início, que é o Salmo 90, o Salmo 32, depois nós vamos lá para os Provérbios, né? O Salmo 90 é uma pergunta e lá no Salmo 32 vem a resposta, né? Então eu peço licença primeiro para estar lendo a palavra, que a base de tudo é a palavra de Deus, depois nós vamos comentar, tá? Então no Salmo 90, a fraqueza do homem e a providência de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra, e o mundo mesmo de eternidade em eternidade, Tu é Deus. Tu reduz o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como uma erva que cresce. De madrugada floresce, cresce à tarde, corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos. Se há alguns, pela sua força, chegam a 80 anos, é o orgulho deles, é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a formosura do nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, né, como o próprio título diz, né, fala sobre a fraqueza do homem e a providência divina, né? Então, em alguns momentos, meu amor, nós sentimos no nosso relacionamento fraqueza? Sim. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, e muitas vezes sem
a gente perceber, nós continuamos a nossa caminhada sem reconhecer, sem ir atrás de quem tem o direito e tem o poder de estar nos fortalecendo, não é verdade? Porque muitas vezes nós não procuramos Deus, né? A gente age pela gente mesmo, né? Enquanto na verdade a gente tem que procurar Deus, porque a gente é falho, a gente é fraco. Porque pela gente mesmo a gente não suporta muitas coisas que acontecem no relacionamento. Só Deus mesmo para sustentar e falar, não, fica firme, seja forte, persevera, que Deus está com você. Então você tem que crer, se você crê que tem um Deus na sua vida, tudo que você precisar buscar Ele, que Ele vai te dar a resposta. Tá vendo, irmão? Mas quando eu estou fraco, eu estou sentindo que eu estou fraco e essa providência divina ainda não chegou, a parte mais fácil é o quê? Desistir, não é? Ah, isso é verdade, é desistir. Aí, não é a parte mais fácil? É mais Olha, fácil, mas... vamos acabar. Tá pronto, acabou, né? Fácil, né? Que maravilha. Mas só que não é isso que Deus quer na nossa vida. Não? Não. Ué, então como é que é? Vamos ver. Deus quer que a gente tenha uma família, e porque se Ele deu eu pra você, você pra mim, é que Ele quer que a gente construa uma família junto. A gente tem nossos filhos, a gente vai arrumar os filhos, aí o relacionamento vai ficar difícil, você vai abandonar e você vai criar um filho sozinho, um casamento falido. Não é isso que Deus quer. Pai e mãe junto com a criança para instruir, porque nossos filhos são fruto do nosso amor. Não foi fruto do nosso erro, foi fruto do amor da nossa vida. Então a gente tem, por obrigação, que Deus deu pra gente, criar bem. E o filho quer o quê? Pai e mãe junto, a família unida. E também não é porque tá junto tem que ficar brigando. A gente tem que estar bem. Porque não adianta estar morando no mesmo teto e viver em briga. Meu amor, então pelo que você está nos dizendo aqui, o deserto ele faz parte da vida do cristão. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou num deserto, estou passando uma situação difícil. O que é o deserto, irmão? O deserto é aquela situação difícil que nós passamos, né? E a Bíblia, ela não nos esconde nada. Jesus mesmo, ele foi por um deserto, ele foi por 40 dias, ele foi tentado, ele passou por uma situação de solidão ali. E só depois que ele venceu toda a situação, ou seja, pela fé dele, porque uma que nós temos que entender é que Jesus era Deus aqui na terra como homem, como carne. Então ele estava nos mostrando que é possível através da oração, porque a única coisa que Jesus não fez é jejum de oração. Jesus em todos os momentos ele se afastava, ele orava, e outra, ele tinha uma ligação completa com Deus. Então, após essa tentação, o que acontece? Aí vem o que? Ele venceu toda essa tentação, aí vem o anjo de Deus e vem e o sustenta, o conforta, né? Então, quer dizer que então, num relacionamento sempre há um deserto, há um momento de angústia, um momento de aperto, né? Sim, porque no mundo que nós vivemos hoje tem muitas aflições, é muita dificuldade. Jesus fala, tereis a aflição, no mundo tereis a aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Porque a gente somos seres humanos, o ser humano é falho. A minha opinião, às vezes, não bate com a sua. Então é onde vem os conflitos, né? E quando, por exemplo, num casal fala assim, não, eu estou certo, né? O que eu tenho aprendido, irmãos, que principalmente conversando com a Silvia agora por esses dias, né? Primeiramente, olha, veja bem, nós estamos falando de nós aqui, tá? Das nossas frustrações, dos nossos relacionamentos e tal. Aqui não tem um casal perfeito, aqui tem um casal que, por esses dias agora, então a gente tem estudado muito a palavra e procurando entender o que Deus tem na nossa vida. Com 40 anos de idade eu descobri que eu tenho... Você sabe quando você imagina que você está indo para aquela estrada, que você está indo para a praia, você está indo para Piruíbe. E aí você está indo, você anda e você sabe que tem lá tantos quilômetros para percorrer e você está indo, vai indo. E aí você descobre, faltando 50 quilômetros, que você não estava indo para Piruíbe. Você estava chegando na praia, mas estava chegando na Praia Grande. O que isso quer dizer? O que adianta você estar... Você acha que você está no caminho certo, porque as placas estavam dizendo o quê? Praia, né? Praia, descida da serra. Falei, pô, tô no caminho certo, praia. Só que a gente estava tão cego que a gente foi descobrir que não era a praia que eu precisava chegar, não é o que eu estava querendo, né? Então, ou seja, muitos momentos da nossa vida, meu amor, eu achava que eu estava certo, né? O modo de falar com você, o modo de lidar com meus filhos, o modo de relacionamento com os amigos, né?
Então a gente descobre no momento que a gente às vezes estava errado. Só que a gente tem que saber que correr, procurar a Deus enquanto há tempo. Ou seja, não adianta nada daqui 50 quilômetros, daqui 50 anos da nossa vida, faltando para o término da nossa vida, a gente descobrir nos poucos dias que restam da nossa vida que não estava errado. Pai, depois a hora que tiver velhinho, igual teve um exemplo, né, do meu pai mesmo, depois lá no templo, pegar e falar assim, ô minha mulher, nem sabia, né? A própria, ele já enfadado com as palavras, já com a mente cansada, ele fala, ô minha mulher, como você é minha bênção, como você cuida de mim, como você é a pessoa especial da minha vida. Tudo bem, teve o reconhecimento, mas tão bom quando a gente descobre mais cedo. Ou seja, no começo do relacionamento, lembra que nós brincávamos e falávamos assim, né? Meu amor, como que a lua está se escondendo? Por quê? Aí o que eu falava? Olha, a lua está se escondendo por causa da tua beleza, ela está com vergonha de você, meu amor. E muitas vezes, né, depois de um certo tempo, hoje, se essa pergunta é direcionada para nós novamente, se ela pergunta por que a lua está se escondendo, eu vou falar porque ela está com vergonha da tua beleza, ela está escondendo de você. Se a gente tem uma mente antiga, né, o que a gente fala? Não está vendo que vai chover? Né? Ou seja, cadê aquele primeiro amor, né? Quando a Bíblia fala volta para o primeiro amor, ela nos direciona, mas ao mesmo tempo ela nos dá uma punição. Por que você fugiu do primeiro amor? Cadê o sonho quando você foi lá e você ficou sabendo que você e o teu marido, você e a tua esposa, homem, descobriram que tinha uma sementinha que ia dizer para vocês que vocês seriam agora 3, não 2. Cadê aquele primeiro amor quando você descobriu que você seria 4, que vocês seriam 5, né? Mas as dificuldades são os detalhes, né? Eu costumo dizer uma frase que o que nos atrapalha são os detalhes, né? Os detalhes, as pequenas coisas. Mas isso daí, né, meu amor, o que vem nos fortalecer? Onde que você conseguiu? Já teve vários momentos que você já pensou até em me separar de mim, né? O que te fortaleceu? O que você acha que te fortaleceu, que trouxe? Porque aqui no Salmo 90 fala sobre a fraqueza, mas também fala sobre a providência do homem, de Deus, né? Nesses momentos, se você pudesse exemplificar, quem que foi que te fortaleceu para que a gente continuasse junto? Deus, né? Maravilha. Porque a gente tem nossos filhos, a nossa família, a gente somos felizes. Aí um momento do dia que a gente não é feliz, vai querer largar tudo para trás, Deus não fala assim. Persevera, fica com seu marido, luta por ele. A mulher sábia, ela edifica o lar, a tola destrói. Mas também o homem, quando ele não reconhece. Como o homem, se eu procurar aqui, por exemplo, começar a procurar na Bíblia aqui, lá no Antigo Testamento, que fala muito sobre o homem é o da casa, é o homem que faz, é o homem que pica, faz canjica, esbagaça a mexerica, porque eu trabalho, eu chego cansado, as coisas têm que estar tudo pronto, isso, aquilo. Aonde que está o erro desse homem? Porque tem coisas que às vezes até está certo, o homem trabalhou, batalhou, mas onde que está o erro do homem? O erro do homem eu acho que está porque é interpretar mal a palavra, porque quando Deus ele traz a mulher para o homem, ele traz a mulher como bênção na vida do homem, né? E também não é uma liderança, não é que o homem manda na mulher, né? Mas ali é uma união, é um casal, né? E também então, eu acho assim, se vamos supor que você está fazendo algo que me desagrade, que eu não estou feliz, o que é a minha função em fazer? E eu não vou abandonar o meu casamento, eu não estou feliz com a situação. Vou pôr meu joelho no chão e falar, Senhor, eu quero meu marido assim, assim, assim. É assim que eu desejo ele, Deus. Esse não é o marido que eu desejo. Eu quero transformação na vida dele. Então, todo dia eu tenho que joelhar, pôr meu joelho no chão e falar com Deus. Falar com Deus. Não é pensar, é falar. Senhor, eu desejo meu marido assim. É assim que eu quero meu esposo. E Deus vai fazer. E aí, Deus faz. A mulher sabe, ela sabe o momento de ela chamar e conversar, né? Ela sabe o momento de chegar e o homem também tem que saber. Olha, a gente tem humildade. Se a gente não tiver humildade, se a gente não voltar a ser aquela criancinha para sentar no colo de Jesus, nós não herdaremos o reino do céu, né? Então, aí o Salmo 32, ele vem com uma resposta, né? Que é a alegria do homem, né? Que foi perdoado, né?
Então aqui é onde está ali a fraqueza do homem, no Salmo 90, e a providência divina, e o Salmo 32 vem como complemento sobre a alegria do homem que foi perdoado, ou seja, onde que Deus está agindo, né? Bem-aventurado cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão salva sobre mim, a sua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, o que está dizendo aqui, né? Está dizendo que o homem, quando ele descobre, né? Ele percebe, ele passa a enxergar, né? Ele passa a enxergar que Deus está agindo na vida dele, em todos os momentos. Deus age na tua vida quando você tem paciência, Ele está agindo na tua vida. Deus age na tua vida quando faz você lembrar que anos atrás você andava de bicicleta, que anos atrás, né, você não tinha onde morar. Deus te faz, né, você a reconhecer que Ele é Deus na tua vida quando você consegue suportar o calor, né? Quem será que estava lá na fornalha de fogo ardente? Os amigos de Daniel, né? Estavam naquela fornalha. E quem estava junto com eles, né? Que praticamente, gente, aquilo ali era para funilar eles, né? Mas a fé deles, né? Deus foi lá e foi com eles. Então, praticamente, ali para eles virou um lugar de refresco, né? Deus foi presente na vida deles, e Deus é o mesmo Deus. Todos os personagens da Bíblia aqui, meus irmãos, eles conheceram, né? Imputando um ou outro, como Elias, Moisés, a gente sabe que algum outro personagem da Bíblia que já está, né, com Deus. Mas nós sabemos que a grande maioria passaram pela morte, né? Se não quase todos passaram pela morte. Só que o que acontece? Deus, Ele está vivo, Jesus, Ele está vivo, o Espírito Santo de Deus, Ele vive na nossa vida. Então, nesse momento, né, meu amor, a gente saber reconhecer que não é procurar a irmã, né, a irmã na hora do momento de situação difícil, procurar o padre que ora, o pastor que ora, a irmã que ora, 10, se eu ia 5 horas na igreja, agora eu vou 10, 15 horas na igreja, a gente esquecer que a gente tem um relacionamento, né? Ou eu preciso levar minha esposa na igreja, a minha esposa precisa me direcionar para a igreja, só que nós também temos que saber que nós temos família, nós também temos que, olha, porque não é dentro da igreja, tá? Talvez esse momento seja um pedaço aí desse vídeo que possa gerar algum questionamento. Porque, mas peraí, como que o Marco está falando? Eu não vejo o Marco direto dentro de uma igreja. Só que veja bem, a igreja tem que estar dentro de mim. A palavra tem que estar dentro de mim, né? Porque, gente, qualquer pessoa pode te substituir no trabalho. Se você estiver doente, você pode. Eu fiquei esses dias sem trabalho, tinha alguém que me substituiu. Se você tiver um trabalho na igreja, vai ter alguém que pode substituir. Agora, quando o teu marido ou a tua esposa está precisando de você, o teu filho está precisando de você, ninguém te substitui. Quando o Marco, o João, a Luana e a Silvia precisam do pai, a Silvia precisa do esposo, tem alguém que possa vir aqui substituir? Eu aqui em casa, meu amor, quando você precisa do marido? Não. O marido que te apoia, que te protege, tem alguém? Tem certeza, se um ladrão pular aqui em casa, a primeira pessoa que ela vai ligar é pra mim. Não vai nem sair pra polícia, ela vai ligar primeiro pra mim, pra depois ver por quê. Porque é insubstituível, não tem como. Então, fazendo um resumo, nesses anos aí de relacionamento aí, nós estamos construindo ainda, né? E mesmo assim, ainda nós não somos um casal perfeito, nós estamos construindo um relacionamento, né? Momentos difíceis você tem passado, mesmo que
esses tempos aí, vamos supor, porque às vezes a gente acha que não, é um aninho, só daqui a pouco já não tem, não, olha, no mundo tereis aflições, né? É batalha, né? Eu sou uma pessoa difícil? É. Vai dar briga aqui, vai dar briga. É muito, mas tá Muito? Muito, mas tá mudando, né, gente? Nossa, É. Deus tá transformando a vida do meu marido. Eu tô muito feliz. Meu papel aqui com ser o novo igual. esposo que Deus tá me dando. Meu papel aqui é ser igual ao José. José foi justo, não comentou nada sobre Maria, ficou quietinho, então eu vou ser um de José. É porque se perguntou de você, se você é difícil, tá. eu. Então tá certo. Então, para um pouco finalizar, tá? Para não ficar muito grande o vídeo, que já está grande, mas, sabe, essa é um ponto. Procura saber se você te interessar alguma coisa que você possa analisar, mas eu quero ver para vocês, para finalizar aqui, o Provérbios 5, tá? Que é muito importante, ele é só do 11 ao 14, tá? Então aqui diz assim: e no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e no teu corpo. Então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz do que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. O que está falando aqui? Né? Está falando sobre o conhecimento vem até nós, né? Só que o que acontece? Né? Nós nos negamos a reconhecer a palavra de Deus. Às vezes, pelo primeiro momento, a gente até escuta, sabe? Às vezes você está vendo esse vídeo, pô, acho que eu vou mudar. Só que a gente esquece que quando a gente fala de tempestade, por exemplo, tempestade é difícil, né, Silvio? Mas aí vamos enfrentar a tempestade, não vamos? Não vamos enfrentar, vamos encarar essa tempestade. Mas tá tendo tempestade? Não, né? Então tá fácil pra gente falar, porque a gente está em treinamento. A gente está numa sala de aula, não está falando de tempestade, está falando de vento forte. Tá. Mas e a hora? E a hora que o negócio está pegando, né? Está falando sobre fogo, às vezes dentro da sua empresa está falando sobre incêndio, sobre fogo, e você está lá, poxa vida, não, se pegar fogo, vou pegar a mangueira, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E a hora que realmente estiver acontecendo, como que é a reação? Como que é a reação? Vocês sabiam que numa guerra, nós temos que saber com quem a gente está lutando, né? Nós estamos falando de Deus aqui, porque Ele está do nosso lado. Então nós temos que reconhecer o poderio de Deus, Ele é maior do que tudo. No Salmo 90 fala que antes que criasse o mundo, né, meu amor, Ele já existia, já era Deus. Né? Então, muitas vezes, vem um demôniozinho, vem um fantasminha aí, né? Só que o que acontece? A gente não liga, só que não liga e reconhece que o inimigo também é espírito, ele também tem poder. Só que qual que é a grande diferença? Bom, mas Marcos, você estava falando que Deus, eu só confio em Deus, Ele é tudo, só que veja bem, é a oração, é joelho no chão. Eu confesso o meu pecado, que a grande fraqueza minha na minha casa, se hoje eu estou de pé, é pela oração da minha esposa. Porque eu mesmo, por mais que conhecia a palavra, mas a palavra se tornava morta na minha vida, sabe por quê? Porque eu não tinha o joelho no chão. Eu não tinha o joelho no chão, essa é a minha confissão. Eu achava que eu pegava a Bíblia aqui, se você podia não saber de cor, mas se você vir falar comigo qualquer coisa da Bíblia, que nós vamos discutir. Né? Sabe o que é isso aí, gente? É embramar um pouco na teologia que acaba meio que morrendo um pouco a fé que Jesus nos fala, olha, é pela fé, sabe? Faça a sua intenção, faça o seu jejum, faça o que for, mas olha, recorra em qualquer parte da Bíblia, você está com qualquer dúvida, vai lá no Novo Testamento, vai lá no Sermão da Montanha, pega o texto onde que Jesus dá o conselho para a nossa vida, né? A palavra, ela vem e ela tem que ser igual um imã, né, meu amor? Ela tem que entrar dentro do nosso coração e ela tem que ficar, tá? E com o coração, né? Vamos terminando o vídeo por aqui, tá? Mas eu agradeço a Deus, eu reconheço o que na nossa vida a gente tem passado, mas nós estamos nos alegrando, porque eu tenho certeza absoluta que Deus é na nossa vida, né, meu amor? Nas suas palavras final. Uma palavra de encorajamento para você aí, para saber com quem que você está lutando e quem é o teu Deus. É assim, a gente tem que lutar mesmo, orar, buscar pela família, porque é tudo que Deus quer na nossa vida. Não desista da sua família, não desista, por mais difícil que seja. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não desista, persevera, busca.
E também assim, não é na hora do nervosismo que você vai responder se você é mais sábio que o seu esposo ou seu esposo seja mais sábio que a sua esposa. Deixa esfriar, passar. Amanhã vocês venham a conversar, viu? Ó, aconteceu assim, assim, assim. Tá certo isso que aconteceu? Aí vocês vão... Porque na hora da raiva, na hora do sangue quente, um quer ter mais razão que o outro. E não tem. Aí nenhum tem razão, porque daí perde totalmente a razão. Então, coloca o seu joelho no chão. Tá triste? Tô, Senhor. O Senhor sabe que eu tô certo. Muda minha esposa ou muda meu esposo. Eles são uma pessoa boa. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não se destrói. Não deixa o inimigo agir na sua vida. Porque pode ser tarde, né, meu amor? Pode ser tarde. O tempo passa rápido. O tempo passa rápido. E uma palavrinha para você, homem, né? Primeiro para mim, tá? Se não servir para você, tranquilo, tá? Mas larga a mão de ser covarde. Larga a mão de ser covarde. Você, junto com a tua esposa, você tá na mesma igualdade. Você é igual, tá? Nós somos igual. Sabe aonde que é a diferença? Tome muito cuidado de você estar falando de alguém, tá? Seja do teu amigo, imagine se for tua esposa ou do teu filho, tá? E essa pessoa, tá? Você tá falando mal dessa pessoa, ou dentro do teu coração sentindo alguma coisa dessa pessoa que você ama, e essa pessoa tá de joelho orando por você, tá? Porque muitas vezes eu pensei que a minha esposa estava errada e sem perceber, ela estava de joelho orando por mim. Então toma muito cuidado, né? Se essa palavra servir para você, homem, larga a mão de ser covarde e se ponha no lugar que Deus, posicionamento no lugar que Deus te deu, tá? Que é honrar a tua casa, honrar a tua família. E seja como José, foi justo como... Vai lá saber quem era José, o padrasto de Jesus, que cuidou de Jesus aqui, quando era pequeno. Qual foi o primeiro procedimento dele perante Maria, tá? Então essa palavra, porque não é só azeitinho não, né? Tem a pimenta também. Mas só que no final, pode ter certeza, que Deus guiou Maria e José com seus anjos, protegeram por toda a vida deles. Amém? Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Não desista, tá? Porque a parte mais fácil é desistência, mas não desista. Oração, tá? Eu não estou falando para a mulher ficar sofrendo, para um ficar sofrendo não, tá? Só que angústia é sofrimento também. Mas recorre, saiba ouvir, vê o que Deus quer. Se Deus falar para você desista, desista, mas Deus... Não é mamãe, não é papai, não é eu, não é a Silvia que dá um vídeo de encorajamento, não, tá? É Deus. Parou de ouvir? Vai lá, conversa com Deus. Senhor, e aí? Por quê? Ouvidos para Deus, porque o nosso coração, ele é Enganoso. enganoso. Um abraço, Deus abençoe vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.